Oi, gente. Nossa disciplina hoje chama-se Formação Social. Professora Anice, eu estou gravando aqui para você no YouTube, para você, mostrando a tela do meu celular, para você assistir hoje esta aula que será ministrada na terça-feira pela manhã. Então, veja você vai aqui, nós vamos dividir a nossa aula, né? Vimos aí a unidade 1, agora nós vamos ver a unidade 2. E hoje, a pedido, eu fiz assim uma forma bem didática mesmo para mostrar para você, né, apenas 2 tópicos, para não tornar muito confuso, porque foi um pedido aí dos alunos. Então, o tema desta aula de hoje chama-se Novos Arranjos Políticos da Revolução de 30 ao Governo de Jango. Então, nós vamos entender aqui essa disciplina Formação Social, neste momento, a unidade com este tema. E vamos ministrar aqui, trazer para vocês 2 tópicos apenas, tá? Então, vamos aqui 2 tópicos para o entendimento de hoje, que é a Revolução de 1930, de Getúlio Vargas no poder, e ainda com Getúlio Vargas, o tópico 2, o Estado Novo e seus desdobramentos. Então, você vê aí a importância do governo Getúlio Vargas, do governo getulista, e é isso que nós vamos aqui estar com você nesse momento, aí, entendendo, para que nós possamos debater este assunto, tá bom? Então, qual é o objetivo desta aula de hoje, tá? É refletir com você, antes da década de 30, né? Antes da Revolução de 30, nós vamos fazer um apanhado bem breve, bem rápido, o que acontecia no cenário em 1920, que vai culminar com a Revolução de 30, tá? Para que você possa compreender o arranjo das forças que deu sustentação à Revolução de 1930 com Getúlio Vargas. E com isso nós vamos identificar a maneira como o Estado Novo foi pensado, quais foram as condições políticas, econômicas e sociais que permitiram sua implantação. A partir daí, você vai entender quais são as características gerais do período histórico e os direcionamentos tomados pelo governo durante o Estado Novo. Então, esse é o objetivo desta aula. Você precisa compreender e refletir e, ao mesmo tempo, identificar o Estado Novo, como foi que foi pensado esse Estado Novo, quais foram as condições políticas, econômicas e sociais para a implantação desse Estado Novo. Muito bem, então vamos iniciar aqui com o tópico 1, né? O tópico 1 que compõe a unidade 2. Então, vamos apenas trabalhar com 2 tópicos, porque foi a pedido dos alunos que nós não fizéssemos assim um apanhado muito assim de uma história muito longa, né? Que a gente entrasse diretamente nos tópicos. Então, nós vamos aqui ver apenas 2 tópicos. E aqui o tópico 1, vamos iniciar desta unidade, a Revolução de 1930. Getúlio Vargas está no poder em 1930. No entanto, aqui nós vamos informar para você, aluno, aluna, a importância de você entender que antes de chegarmos a 1930, cenário. E qual foi este cenário, né, que culminou com a Revolução de 30? Para que você entenda a Revolução de 30, eu preciso destacar a década de 1920, porque se eu não comentar a década de 1920, antes de 30, você não vai entender, né, o que ocasionou a Revolução de 30, tá? Então, vamos ver aqui rapidamente aqui a Revolução, a década de 1920, para que você entenda a Revolução de 30, vamos lá? Então, em 1920, o que acontecia, né? O cenário econômico nacional e internacional, em todo esse cenário aí internacional e claro, o Brasil, dentro desse contexto aí, acontecia várias manifestações de cunho político e social.
Também, claro, eu não posso de falar do momento aí cultural, que está, né, associado ao cunho político, ao cunho social e com certeza o cultural está também por trás dessas manifestações aí. Então, esse cenário de 1920, né, é um cenário que vai dar base, né, base para a sustentação da República Velha. Você viu que na aula passada nós estudamos acerca desta República Velha, da República da Oligarquia, né? Então, dentro deste cenário nacional, nós tínhamos uma manifestação que você lembra? Nacionalmente, a nível de Brasil, nós tínhamos uma manifestação muito importante em 1920, que foi o tenentismo, né? O tenentismo foi um movimento dos tenentes, né, ligado ao exército, mais especificamente alguns da ala que dialogavam com a classe trabalhadora e que se colocavam aí a favor dessas lutas, né, por melhores direitos da classe trabalhadora. Então, esse foi um movimento dirigido pelos militares, né? Então, por quê? Porque se opunha à maneira da oligarquia governar. Então, esses militares, eles se coligaram, né, se uniram à ala, né, da classe trabalhadora para, né, dar um outro rumo para o Brasil. Então, a nível de Brasil, o tenentismo foi um movimento extremamente relevante nesse período de 1920. Por outro lado, né, nós tínhamos aí também, a nível internacional, a Revolução Russa. A Revolução Russa, ela foi uma revolução que ocorreu na Rússia e era uma revolução que primava aí pela implantação do socialismo, né? O socialismo, ele trazia aí a ótica de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, o operariado brasileiro, ele vai também se mirar nessa formatação da Revolução Russa, que ocorria na Rússia, né? E essa forma aí de entender, né, e buscar os direitos fez com que algumas alas de trabalhadores, né, brasileiros, eles fundaram um partido aí muito importante, né, para a história do Brasil, que foi o partido chamado Partido Comunista do Brasil, né? Então você vê que nesse 1920 o cenário estava colocado, o cenário estava posto, né? Além do que nós tínhamos aí a Semana da Arte Moderna, em que os artistas, né, contemplavam aí a música e colocavam letras nas músicas porque é o período da ditadura, o período da oligarquia, né, para que pudesse se aproximar da classe trabalhadora, uma vez que não tinha como verbalizar, né, porque esse período ditatorial era um período em que a pessoa não tinha expressão de liberdade para contextualizar, para colocar o seu pensamento, o que achava daquela opressão política e econômica. Então, a Semana da Arte Moderna foi um momento em que os artistas, eles se colocaram através da música, principalmente da MPB, para fazer uma crítica através desse momento aí histórico. Não é isso? Então, você vai ver, né, o quanto foi importante esse momento aí, antes de chegarmos, né, na Revolução, o que foi que culminou. Então, o que foi que culminou essa Revolução de 30? Então, claro que a gente precisa entender um pouquinho antes para a gente poder perceber o que foi que culminou. Então, do ponto de vista político, eleitoral, aí na década de 20, a comunhão de interesses e o descontentamento, você ouviu muito bem isso na aula passada, o descontentamento com a República Velha vai fazer com que houvesse, melhor dizendo, uma aproximação entre as oligarquias regionais dos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco. Você lembra? Nós falamos isso
na aula 2, né, em que a República Velha ela vai se aproximar das oligarquias. Quem são as oligarquias regionais? São aqueles, né, aquelas pessoas que representavam o estado, a região, né, um determinado estado. Por exemplo, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco foram aqueles que realmente, né, representavam uma força econômica e política, né? Qual era o objetivo dessa aproximação aí entre a oligarquia regional dos estados, né, e a República Velha, né? Qual era o objetivo aí para a República Velha? Era justamente dar sustentação para coligarem e formarem um candidato de oposição para um pacto, que existia esse pacto, existia um pacto econômico, um pacto político. Você lembra que é a economia café com leite entre Minas e São Paulo? Então, dali, de Minas ou de São Paulo, deveria sair um presidente. Então, é claro que o objetivo também aí, né, dessa aproximação das oligarquias regionais dos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco, era para dar sustentação a um candidato que viesse representar ou Minas Gerais ou São Paulo, que representava, né, a economia do café com leite, esses dois estados. Então, dali iria sair um representante legal. Deu para entender, né? Então, vamos seguir à frente e perceber aí que, né, esse pacto político aí firmado entre Minas Gerais e São Paulo foi firmado claro, na década de 20, mais precisamente em 1929. Esse 1929 é uma data que lembra o quê? A crise econômica mundial. Então, é um pacto que vai trazer aí para o centro do debate Minas Gerais e São Paulo, e principalmente nesse momento de crise econômica mundial. Então, isso vai contribuir, vai resultar na formação da Aliança Liberal. Constituída por quem? Porque representantes dos estados de Minas, do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Você vê que é uma aliança, né, para dali sair, né, um representante, né? E esse partido chamado Aliança Liberal, ela vai ser uma aliança entre os estados de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba. Você vê que essa aliança aí é Minas Gerais querendo se sobrepor ao estado de São Paulo. Existia aí um pacto dos estados de Minas Gerais e São Paulo, que é a economia do café com leite. No entanto, em 1929, nesse período de crise mundial, crise econômica mundial, vai ter uma aliança de Minas com esses dois estados, Rio Grande do Sul e Paraíba, né? No intuito de sair um representante ou de São Paulo ou de Minas Gerais. Vejam aí, né, a estratégia política, né? Essa é uma estratégia política que vai, com certeza, repercutir numa estratégia econômica. Então, Getúlio Vargas, né, você viu que todo esse cenário aí, né, foi propício, né, principalmente em se tratando dessa aliança liberal aí. Essa aliança liberal era um partido que tinha aí Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, né? Você vê que é um estado do Sul, né, um do Sudeste e um do Nordeste, e para colocar quem? No centro do debate político, Getúlio Vargas. Então, essa aliança liberal, formada por Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, vai indicar quem? Nada mais, nada menos do que Getúlio Vargas, um candidato que vai disputar as eleições, né? Então, essas eleições, ela foram umas eleições assim, marcadas por inúmeros argumentos, né, em função dessa fraude, tanto de um lado quanto de outro, né? Então, quem era que estava no outro lado, né? Era o candidato paulista, que era
Prestes. Então, São Paulo tinha Júlio Prestes e a Aliança Liberal, formada por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, tinha quem? Getúlio Vargas, que era um mineiro. Então, mais muita disputa, né? Uma disputa acirrada e principalmente uma fraude deliberada de tanto do lado de Júlio Prestes quanto do lado de Getúlio Vargas, né? Então, quem é que vai ganhar esta eleição aí? Júlio Prestes. Júlio Prestes é eleito, no entanto, a história diz, se você estudou isso aí, que ele não vai chegar a assumir. Bem, se ele não vai chegar a assumir, o que vai acontecer então, professora? Vamos lá, vamos entender, né? Briga política e econômica em função do poder aí político entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, comandada aí por Júlio Prestes, que é eleito em meio a muitas fraudes, mas não chega a assumir. Ora, se ele não chegar a assumir, vamos ver o que vai acontecer, tá? Entenda agora o que vai acontecer. Apoiado por setores do Exército, né? A Aliança Liberal, quem era a Aliança Liberal? Era formada por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. E essa Aliança Liberal, ela vai fazer um levante militar, né? Ela vai fazer uma revolução militar que vai ter como consequência dessa revolução militar, tudo por conta da eleição aí, né, que Getúlio Vargas perdeu a eleição, né, então esse Partido Aliança Liberal vai fazer este levante, vai fazer esse questionamento, vai ir para cima, né, e aí resulta na Revolução de 1930, né? Ou seja, foi um golpe, né? Foi um golpe ou não foi? Um golpe aí em Júlio Prestes. Foi um golpe, porque Júlio não vai assumir. Quem vai assumir vai ser quem? Getúlio Vargas assume o poder e ele vai, ao assumir, ele vai implantar um governo provisório, né? Então, na verdade, esse governo aí provisório foi um governo imposto, né? Mas em função dessa aliança liberal e desse levante militar que vai resultar na Revolução de 1930. Essa Revolução de 1930 tinha o objetivo de quê? De colocar Getúlio Vargas no poder. Ao chegar no poder, né, de forma aí fraudulenta mesmo, né? Então ele implanta o governo provisório, tá? Deu para entender, né, gente? Isso quer dizer exatamente o quê? Né? Esse governo provisório, né? Era um governo que vai colocar provisoriamente Getúlio Vargas no poder para que ele pudesse governar. Mas vamos ver o que vai acontecer, o que a história vai nos dizer, né? Então, ele assume, né, com esse governo provisório e em 1932, ou seja, 2 anos depois, né, forças políticas de São Paulo, que, né, São Paulo perdeu, você lembra, né, a eleição. Então, São Paulo não vai deixar barato. O que São Paulo vai fazer? Vai para cima contra o governo e esse para cima tem nome e sobrenome, chama-se Revolução Constitucionalista, né? Então, essa Revolução Constitucionalista é porque, né, Júlio Prestes, né, paulista, não conseguiu assumir, né, pelo golpe de Getúlio Vargas, através da Aliança Liberal. Então, né, o São Paulo não vai deixar barato e vai aí, né, insurgir, ou seja, vai se estabelecer uma revolução constitucionalista, né? Uma revolução a favor de uma constituição democrática. Olha só, né? Essa Constituição aí era imposta,
né? Então, embora derrotado, o movimento de Júlio Prestes, aí, o movimento, né, dessa Revolução Constitucionalista de São Paulo, porque São Paulo ele ganha, mas ele não assume, porque, né, Getúlio Vargas vai para cima, formou essa aliança liberal, foi para cima, assumiu um governo provisório, e Júlio Prestes não vai deixar por menos, né? E aí vai conduzir essa revolução constitucionalista, e mesmo embora derrotado, esse movimento, essa revolução constitucionalista vai ser um movimento que vai obter bastante êxito em suas reivindicações, né? Qual foi o maior êxito nessas reivindicações? Foi o debate acerca da implantação de uma Assembleia Constituinte em 1934. Ok? Então, essa Revolução Constitucionalista vai culminar na implantação de uma Assembleia Constituinte em 1934, reivindicando que tenhamos aí uma outra Constituição. Entendeu? Gente, então é o que se chama de Revolução Constitucionalista, né? Em busca de uma Constituição que viesse inscrever, né, no seu texto as muitas reivindicações da população. Então, a Assembleia Constituinte de 1934 estava formada, ok? Então, em 1934, vai ocorrer eleições, né, para o governo federal. Aí sim, né? Aí Getúlio Vargas já não vai ser mais o governo provisório. Aí ele vai ganhar, né? Getúlio Vargas vai ganhar e inicia-se o governo constitucional, ou seja, vamos ter uma nova Constituição e muitos direitos reivindicados pela população vão ser inscritos nessa Constituição de 1934, né? E aí 34 vai até 37 o governo de Getúlio Vargas, mas por vias do voto, né? Então, você vê a importância aí, né? No primeiro aí, no governo provisório, ele tomou mesmo o poder, agora não, ele se deu via as eleições e ele chega no poder, e aí se inicia um governo constitucional, com base na nova Constituição, né, promulgada de 1934. Fácil, né, gente? Bem fácil. Deu para entender? Eu estou seguindo apenas um raciocínio, porque muitos alunos falaram que não era para eu, tipo assim, fazer um link, né, com qualquer outro assunto, né, para não expressar o pensamento. Pois bem, vamos dar sequência no raciocínio, no encadeamento do pensamento, para que a gente possa entender aqui a história, tá? Então, esse governo constitucional, a partir dessa Constituição de 1934, Getúlio Vargas, ele vai ter uma estratégia política e econômica, tá? O que ele vai fazer? Ele vai jogar com as forças políticas existentes no cenário nacional. Então, nesse período, né, ganha força aí, né, a nível nacional, a projeção de duas correntes políticas, né? É a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, cuja linha de frente foi composta pelo ideário comunista, tá? Você lembra que nós tivemos aí, né, a Revolução Russa, né, que com esse pensamento, né, Rússia, ela debateu aí, foi um debate muito acirrado em cima dos direitos trabalhistas da população russa, e foi aqui no Brasil foi fundado o Partido Comunista. Então você vê que vai ter duas correntes de pensamento: a Aliança Nacional Libertadora, Brasil, né, desse pensamento oriundo dos militares, né? Então, esse pensamento libertador tinha como linha de frente, né, o ideário comunista,
tá? E o outro pensamento, a outra corrente política era a ação integralista brasileira, né? Tinha um outro pensamento, que não era comunista. O outro pensamento da ação integralista brasileira defendia um governo forte, um governo centralizado. Centralizado na mão de quem? Na mão do presidente. E essa ação integralista brasileira, essa corrente política, era completamente contrária à luta de classes. Então, vamos ver, só para retomar, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, era ligada ao Partido Comunista e tinha, sim, uma defesa da luta de classe, né? Enquanto a ação integralista brasileira já defendia um governo centralizado e forte, mas também era contrária à luta de classes. Ou seja, a Aliança Nacional Libertadora representava o desejo, o anseio da classe trabalhadora. Por outro lado, a ação integralista brasileira já defendia quem? A burguesia, contrária à luta de classes. Muito bem, né? Dito isso, nós vamos entender aí, né, o desdobramento da história. Em meio a tentativas frustradas de depor o governo, né? Aí o que acontece? Vargas vai se aproximar, né, de quem? Do exército. Né? Então, Vargas queria se manter no poder, né? E muitas tentativas, né, de São Paulo, dos opositores de depor Getúlio Vargas, mas são tentativas que serão tentativas frustradas de deposição do governo, e aí eles vendo que toda essa situação aí para depor Getúlio Vargas, ele vai fazer uma estratégia política que é se aproximar do exército, tá? Então, é uma alternativa que ele encontrou, né, para que ele se fortalecesse politicamente. Então, né, porque a oposição queria destituí-lo, né? Então, queria depor Getúlio Vargas do poder. Então, para que isso não ocorresse, ele vai se aproximar em uma relação bem próxima com o exército brasileiro. Ok? Deu para entender, gente? E aí, eu deixo para você esse entendimento, que nós estamos aqui iniciando esse entendimento aqui acerca desse momento aqui em que Getúlio Vargas, ele entra no cenário político a partir dessa Revolução de 30, né? Essa Revolução de 30 foi a tomada do poder por Getúlio Vargas, né? Através desses movimentos aí, principalmente do movimento tenentista, né? Esse movimento tenentista que foi dirigido aí pelos militares, né? Então, né, isso vai culminar na tomada do poder, principalmente, né, quando Getúlio Vargas ele inicia aí uma formação de aliança liberal, né, comandada aí pelos estados de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, tá? Que vai ser a Aliança Liberal. Tá? Então, essa aliança foi um momento propício, né, para fortalecer, né, esse desejo de colocar Getúlio Vargas no poder, principalmente porque o cenário econômico brasileiro estava sofrendo a consequência de toda uma crise econômica mundial, né? Então, isso aí vai ser um cenário que vai desenvolver aí e fortalecer os ideários do partido da Aliança Liberal, né, que vai indicar Getúlio Vargas como candidato à disputa das eleições. No entanto, mesmo perdendo as eleições, ele perdeu as eleições para Júlio Prestes, que não consegue assumir, porque Getúlio Vargas
a partir dessa aliança liberal, dá este golpe, né, e apoiado pelo Exército, ou seja, ele já tinha o apoio do Exército, agora queria um apoio ainda maior, né, dos militares, né? Então, você vê que, né, tanto o Exército quanto os militares, né, vão contribuir para a Revolução de 30 para colocar Getúlio Vargas no poder. Logo no início, claro, o governo provisório, mas, né, em 1934 ele chega ao poder pelas vias diretas, né, pelas vias da eleição. Então, você vê que muitas das reivindicações da população, né, vão ocorrer por todo o período varguista, né? Então, é uma forma, ele foi até considerado como o pai dos pobres, né? Ele vai se eleger e vai aí até 1937 governar o Brasil através da eleição, né? A eleição direta. Entendeu? Então, gente, essa aliança que foi formada aí para a permanência de Getúlio Vargas, mesmo com ele tendo ganho aí as eleições, as forças opositoras, né, que era contrária à luta de classe, continuava incomodada com o fato de Getúlio Vargas estar no poder, tá? Então, esse foi o cenário que eu diria assim para você, né, propício para a Revolução de 30 e automaticamente Vargas assume, né? Ao assumir, é claro, ele vai aí se aproximar ainda mais dos militares. Eu deixo para você aqui como atividade complementar um filme, não é valendo ponto, não é prova, não é trabalho, não, é só para você poder ainda alavancar a sua crítica, o seu entendimento. Então, o filme Revolução de 30, tá? É só você colocar lá no YouTube, que você vai ver Revolução de 30, a direção de Silvio Bach. Foi um documentário de 118 minutos, vale a pena, de 1980, é um documentário, né? Dentro desse documentário, nós temos vários documentários, né, que vai falar acerca, principalmente mostrar para você cenas inéditas da Revolução de 1930. Vale a pena, porque você vai ver, de fato, o que significou a Revolução de 30 para a tomada de Getúlio Vargas e, ao mesmo tempo, ele chegar no poder. Então, é importante, eu sugiro que você veja esse filme de 118 minutos e aí você possa ter uma compreensão maior acerca da importância dessa Revolução de 30 para a historicidade do Brasil, certo? Então, dito isso, nós vamos aí entender no tópico 2, né, já que Getúlio Vargas foi eleito, né, então depois que ele foi eleito, o que ele vai fazer, né? Ele foi eleito aí por essa, e aí foi a partir dessa Assembleia Constituinte, né, foi muito importante, porque foi ela que trouxe para o cenário, o centro do debate, a Constituição de 1934, né? Então, no tópico 2, a gente vai perceber e entender o Estado Novo, ou seja, ele está agora em um outro momento, não é mais o governo provisório, mas é o Estado Novo, em que, a partir da sua eleição, né, ele vai implantar esse Estado Novo e vamos aqui analisar quais foram os desdobramentos desse Estado Novo de Getúlio Vargas, tá? Então, a eleição direta de Getúlio Vargas, em 17 de julho de 1934, pela Assembleia Constituinte, ela significa a legitimação à frente do Executivo, a legitimação para que Getúlio Vargas assumisse o Executivo, né? O governo que se seguiu
de longe foi tranquilo. A gente sabe aí, né, o quanto nós tivemos aí de crise política, econômica, principalmente nesses levantes, né, o tempo inteiro para que um golpe para que Getúlio Vargas renunciasse e se afastasse, né? Então, o principal de tudo isso aí era o respaldo, né, que o próprio Brasil tinha aí pelo clima favorável do cenário internacional. Por quê, professora? Porque os movimentos sociais tornavam-se cada vez mais fortes e de difícil controle, principalmente porque nesse momento aí nós tínhamos no Brasil aí várias entradas, né, de imigrantes vindo, e esses imigrantes da Itália, da Alemanha, da França, esses imigrantes eles traziam aí toda a leitura, todo o entendimento de luta de movimentos sociais, né? Então e aí, claro, quando eles chegaram no Brasil, eles ficaram do lado da classe trabalhadora. Então não vai ser fácil para Getúlio Vargas, porque vai haver uma pressão muito grande por parte da classe trabalhadora, né? E você sabe que pressão sempre começa com greve, né? Greve, manifestações de segmento da classe média, tudo isso, esses levantes indicavam aí pressão sobre o governo e principalmente pela classe patronal, ou seja, dos patrões. Então a classe trabalhadora pressionava, né, por melhores condições de salário, melhores condições de vida. Então não foi fácil, foi difícil mesmo, né, porque os movimentos sociais estavam bem estruturados, né, nesse período, com base nessa leitura que os imigrantes tinham e trouxeram, né, como ideário de luta, né, ao se juntarem à classe trabalhadora no Brasil, tá? Então, a questão social, que até então, na maioria das vezes, era tratada como sempre caso de polícia, né? O que era a questão social? Tudo que era ligado a problema social, né, em que a classe trabalhadora saía às ruas para lutar por direitos, por melhorias, né, salariais, tudo isso era tratado como caso de polícia. Lá vinha a polícia e baixava o cacetete, né? Então, o que aconteceu aí a partir desse momento em que, né, as manifestações começaram a se acirrar, começaram a tomar corpo, os próprios sindicatos começavam a se formar. E aí vai entrar a perspectiva desse sindicato, a perspectiva de luta de classe, né? A luta começou a ser entendida pelo movimento operário como uma luta de classe, em que os trabalhadores queriam uma coisa e o patronato queria outra, completamente diferente, né? Então, a radicalização política teve um terreno fértil para germinar. Disso não se pode ter dúvidas, né, gente? Então, o quanto isso é importante, né? Esses movimentos aí da classe operária, essas manifestações da classe média, vai haver aí maior pressão sobre o governo e sobre a classe patronal, ou seja, sobre os patrões, tá? Então, a questão social, ela vai deixar aí de ser um caso de polícia para entrar em um cenário de direitos, de luta por direito, na perspectiva teórica da luta de classes. Deu para entender, pessoal? Então, se você está entendendo, dê o seu ok, se não, pode fazer perguntas, tá? Veja só, as Forças Armadas, ao lado de Getúlio Vargas, e contando com receio da elite econômica do país em relação aos desdobramentos de uma possível tomada do poder, então Getúlio Vargas, em nome da legalidade institucional, vai decretar um Estado Novo. Um Estado Novo é como se fosse um novo cenário
para atender essas lutas operárias, essas lutas da classe operária. Então, ele institui legalmente, né, decreta o Estado Novo, né, e por isso essa transição aí, né, o Estado Novo, e quais foram os seus desdobramentos, né? Então, o tema é ligado à importância do desdobramento desse Estado Novo para a sociedade, né, conduzida por Getúlio Vargas, tá, gente? Então, o que nós vamos ter na sequência aqui? Olha só, veja na sequência. Em meio a um clima, qual era o cenário ali, 1930, 1934, qual era o cenário ali, né, gente? O cenário era de mobilização popular, né? A população trabalhadora, a classe trabalhadora, os movimentos se juntaram aos movimentos sociais, se juntaram aos sindicatos que estavam ali nascendo naquele momento, e tudo isso se deu o que a gente chama de efervescência política. O que é isso, professor? Efervescência política era uma pressão da comunidade, da classe trabalhadora a Getúlio Vargas e a toda a sua cúpula, né? Então, essa efervescência política se dava em função da questão social. Questão social, vamos entender aqui como os problemas sociais daquele momento, problemas sociais por melhores moradia, saneamento básico, né, por diminuição da carga horária de trabalho. Então, todos esses problemas sociais que existiam nesse período, né, fazia com que as mobilizações populares pressionassem cada vez mais, né, o cenário político, tá? E claro, e as Forças Armadas vão estar ao lado de Getúlio Vargas e contando com receio da elite econômica do país em relação ao desdobramento de uma possível tomada do poder por parte da classe operária. Então, o Getúlio Vargas ficou com medo, né, da classe operária, já bem consciente que ali existia uma luta de classes. Por que tinha essa consciência, professora? Porque tinha um entendimento dos sindicalistas que vieram de outros países fazer morada aqui no Brasil e traziam consigo o ideário de luta de classes. Então, Getúlio Vargas não é besta nem nada, ele decreta o Estado Novo, dando legalidade a esse novo cenário chamado Estado Novo, como uma legalidade institucional a ele, Getúlio Vargas, atribuída, tá? Tudo isso por quê? Porque, né, com medo de que a classe operária tomasse seu poder, né? As pressões econômicas e sociais eram enormes naquele momento, né? Então, Getúlio Vargas vai decretar um novo momento para a história do Brasil, em que ele chamou de Estado Novo. Como se dissesse assim, novo cenário, nós vamos ter um novo cenário para a classe trabalhadora, né? E a questão social, que estava aí com uma projeção muito forte dos problemas, é como se ele dissesse assim, olha, a partir de agora nós vamos ter uma estratégia que vai ser uma estratégia que vai favorecer a classe trabalhadora, né? Então, veja você como ele foi astucioso, né? Ele foi astucioso. Então, a instauração do Estado Novo, ou seja, a implantação desse Estado Novo foi facilitada principalmente porque, né? Em que momento assim foi propício, né, ele implantar o Estado Novo, né? Principalmente, né, sob a alegação de um complô internacional, né, apresentado em um documento chamado Plano Cohen. Você já ouviu falar nesse Plano Cohen, né? Esse Plano Cohen, ele é um plano, um documento, né, que tem um caráter prescritivo, ou seja, é um documento que tinha uma ameaça
à soberania nacional e principalmente aos interesses do capital, né? Então, era um plano chamado Plano Cohen, que levou até mesmo os setores mais liberais da sociedade brasileira a admitir uma ação mais forte por parte do governo, né? Então, sob a ameaça da classe trabalhadora, né? Porque é como se a classe trabalhadora, pessoal, né, ela ameaçasse a soberania nacional e os interesses do capital. Então, o Plano Cohen era para conter digamos assim, as reivindicações, né, da classe trabalhadora, tá? E isso acaba levando até mesmo os setores mais liberais da sociedade brasileira a admitir uma ação mais forte, né, mais, digamos, mais contundente por parte do próprio governo, né, para que a classe trabalhadora não colocasse em xeque a soberania nacional e o próprio interesse do capital, né? Muito bacana, né, gente, esse entendimento. Então, durante o Estado Novo, nós vamos aí ter durante o Estado Novo, né, Getúlio Vargas aí no poder, e nós vamos ter vários levantes, né, vários momentos de guerras mesmo, de brigas, né, de disputa de poder, vamos dizer assim, para o entendimento ficar mais claro, né? Então, vai surgir aí nesse momento do Estado Novo, né, as Forças Armadas, elas vão se mostrar como um grupo com fortes inclinações nacionalistas e partidárias, da modernização industrial, ou seja, essas Forças Armadas vão se colocar, né, como assim, com forte desejo nacionalista para que se modernize o parque industrial, né? Mas com o objetivo de quê, gente? De impedir as tentativas de recomposição do monopólio. Você lembra lá do monopólio das oligarquias rurais? Você lembra? Então, aí, né, o Estado Novo vai ter por trás de si as Forças Armadas, né? E essas Forças Armadas aí tem com certeza inclinações nacionalistas e partidárias de modernizar a indústria, né, para gerar mais emprego e principalmente visando impedir as tentativas de recomposição daquela velha oligarquia rural, né, que ainda não estava esquecida não, né, estava ali meio acomodada, não estava acomodada, né? Então, você percebe o quanto cada um, em seu momento histórico, tem uma estratégia política para perpetuar os seus anseios de interesses particulares. Então, ao Getúlio Vargas, ao se aproximar das Forças Armadas, né, ele visa impedir, com isso, nessa aproximação das Forças Armadas, ele visa impedir que a oligarquia rural se una e se recomponha no poder, tá? Então, isso é importante, né, gente, entender esse contexto aí, ok? Então, vamos aqui seguindo, né, nós vamos ter a partir de agora, a partir daí da história, os mais variados grupos com os quais Getúlio Vargas teve que lidar durante todo o Estado Novo. Então, a palavra de ordem aí é estratégia, né? Então, ele tinha aí a burguesia que estava se industrializando, né? Ele tinha aí, né, o proletariado urbano que exigia os seus direitos e tinha também aí os grandes latifundiários, ou seja, os grandes donos de terra, ou seja, três eixos, três estruturas, né, nesse novo Estado novo que cada um exigia algo, né? O Estado Novo, a burguesia industrial, ela exigia que pudesse cada vez se modernizar, crescer essas indústrias. O proletariado urbano, por quê? Porque ele vinha da zona rural para a área urbana e aí o que ele queria? A reivindicação dos seus direitos, né? Mas muitas das vezes não tinha voz nem voto e aí acabava que, né, essas pressões aí
fragilizavam até, né, por parte das suas reivindicações, não é isso? E os grandes latifundiários são os grandes donos de terra, né? Tinham grandes latifúndios, queriam plantar, mas não tinha mais como perpetuar a escravidão, porque a escravidão já tinha acontecido, a abolição há bastante tempo, né? Mas os grandes latifundiários queriam permanecer também no poder. Entenderam, pessoal? Então, devido ao fato de nenhum desses grupos ter sido capaz de alcançar a hegemonia no poder, o período de 37 a 45, melhor dizendo, foi marcado pela hipertrofia do Estado e pela projeção de Getúlio Vargas. Por quê? Porque qual foi a estratégia que ele vai usar? Ele vai utilizar a estratégia econômica, né, e social também, né? Quando ele coloca a sua mulher ali como retaguarda para as situações sociais emergentes e oriundas da pobreza, não deixa de ter a figura de Getúlio Vargas por trás da sua mulher. Então, isso lhe dá uma projeção nacional, né? Essa benemerência cometida pela mulher dele, a caridade, a ajuda, tudo isso aí parte do pressuposto que essas pessoas não tinham o devido entendimento, né? Não tinham o devido entendimento. Então, o entendimento, né, desse momento aí político, então Getúlio Vargas vai ser aquela figura que vai ter uma projeção, né? E aí ele foi considerado até o pai dos pobres, né, gente? Né? Então, porque de qualquer forma, a mulher dele representava a sua mão direita, digamos assim, né? Ela com a implantação das Santa Casas de Misericórdia, com a implantação da LBA, então tudo isso vai, né? O Estado vai ser representado, vai ter uma representatividade e, com certeza, a figura de Getúlio Vargas vai estar ligada aí a uma projeção, né, da figura dele, tá? Uma projeção nacional da figura dele, até a ser conhecido como pai dos pobres, né, através dessa projeção. Então, Getúlio Vargas, né, vamos ver aqui que Getúlio Vargas, ele vai aí tecer uma estratégia, né, gente? Vargas, né, vamos passar aqui, né, ele vai tecer uma estratégia, com certeza, uma estratégia de ação específica para cada um desses três grupos. Você vê quais são os grupos? Né? Ele tinha que ter uma estratégia para a burguesia industrial, uma estratégia para o proletariado urbano, uma estratégia para os grandes latifundiários. São os três níveis, né, três eixos que estavam ali consumindo Getúlio Vargas, que estavam exigindo, né, cada um olhando para o seu pé, para o seu umbigo, né? Mas ele disse, não, eu vou ter que ter aí uma estratégia de ação específica para cada um desses grupos aí com que ele tinha que negociar, né? E qual foi a estratégia que ele fez, né, gente? Qual foi a estratégia que ele pensou para poder negociar com os três grupos, né? Quais são os três grupos? Burguesia industrial, proletariado urbano, ou seja, classe trabalhadora, e os grandes latifundiários. São três classes que ele tinha que dialogar. Aí o que ele fez? Né? Ele vai aí implantar o quê? O sindicalismo corporativo. Ou seja, né, Getúlio Vargas, até para a gente sorrir, né, ele foi assim muito inteligente e estrategista, né, porque ele vai atrelar o sindicato aos interesses do governo. Na verdade, por isso que se chamou sindicalismo corporativo, porque vai ser ligado à criação desse, ele vai, digamos assim, dar a instrumentalização, ele vai informar aos dirigentes sindicais como é que se formam os sindicatos, ou seja, ele vai incorporar no próprio governo um sindicalismo corporativo, né? E, com certeza, assim sendo, os interesses de governo estarão atrelados ao
sindicato, né? E que deve ser o contrário, né? O sindicato deve ser autônomo para as suas decisões junto com a classe trabalhadora, mas não era o que estava acontecendo. Ele vai dar assim, panos para a manga, né, para a criação desse sindicalismo corporativo para responder aos interesses do governo, certo? Então, o que a gente pensa com tudo isso? O que a gente se considera a partir desse entendimento? Que durante todo o Estado Novo, né, ocorreram avanços importantes no campo da luta pelo direito trabalhista. A exemplo aí, a gente tem, né, a consolidação, a promulgação da consolidação das leis do trabalho. Né? Você vê aí o quanto isso foi importante para a classe trabalhadora. Né? Então ele foi assim muito perspicaz e ao mesmo tempo muito estrategista, porque ele buscou uma estratégia para cada ala que estava aí exigindo, né, a burguesia industrial, o proletariado urbano e os grandes latifundiários. Então, o sindicalismo corporativo, né, era uma forma, né, dele dialogar via empresa com esses representantes dos sindicatos, tá? Então, com certeza, nós vamos ter aí vários direitos trabalhistas em 1900, nesse Estado Novo, né? 1934, no momento do Estado Novo, da implantação do Estado Novo, e vários direitos serão, né, ouvidos, né? Entram na agenda política, né? Várias reivindicações entram na agenda política, e isso quer dizer que, com certeza, no campo de luta pelos direitos trabalhistas, nós tivemos avanço nesse Estado Novo, com Getúlio Vargas. Ok, gente? Então, veja você, o Estado Novo, com certeza, também vai ficar marcado pela aproximação do governo e com alguns grupos de intelectuais. Ali, né, na Semana da Arte Moderna, nós temos vários intelectuais, né, que defendem aí, né, um novo momento para o Brasil, e esse Getúlio Vargas ele vai estar se aproximando também de grupos de intelectuais, né? Ele visava o quê com isso? Com certeza era uma outra estratégia, né? Ele visava angariar a simpatia de formadores de opinião em prol da sua causa, em prol da causa governamental. Então, ele trazia para si esses grupos de intelectuais, né, que são formadores de opinião, com certeza os intelectuais eles formam opinião, então, mas no momento que eles têm opinião formada, eles chamavam para si, né, as causas governamentais. Então, a proximidade desses grupos intelectuais também foi de grande importância para o governo varguista, né? E aí, né, agindo assim, o que ele conseguia? Ele conseguia, ao se aproximar desses grupos de intelectuais, ele tinha como desejo, como anseio, né, angariar a simpatia de formador de opinião em prol da causa do governo, né? Então, foi uma pessoa extremamente estrategista para o seu momento histórico, né? Então, investimentos no setor educacional visava preparar a sociedade para a inserção em uma nova realidade, caracterizada pela vida urbana e pelo desenvolvimento industrial. Então, a gente não pode perder de vista que nesse momento aí, 1934, do Estado Novo, foi um momento de grande desenvolvimento industrial no Brasil. Então, importava muito para Getúlio Vargas aproximar do grupo de intelectuais, porque os intelectuais eles formavam opinião, né? Então, ao ter o sindicato ele não era livre, autônomo, ele era vinculado ao patronato, e ao se vincular ao patronato, ele respondia, né, em prol das causas governamentais. Ok, gente? Deu para entender, né? Então, o direcionamento da opinião pública foi condicionado por um forte investimento estatal em mecanismos de censura e pela construção de veículos de propaganda do governo da figura do ditador.
Então, não pensa você que o governo, o Estado Novo, ele foi um governo democrático. Não foi democrático, né? Ele foi um governo, né, que foi pautado, um governo de militar que foi pautado pelo mecanismo de censura, né, toda e qualquer divulgação, né, era proibido. Então, na verdade, é a figura de um ditador que estava ali sentado à mesa. Não é isso, gente? Deixa aí no chat, deixa aqui no grupo, o que é que você acha desse momento aí da figura do ditador, da figura de Getúlio Vargas, né? Dos veículos de propaganda do governo, da figura do ditador. Deixa aí o seu comentário aqui no grupo, o que é que você diz? O que significou para você? Tá certo? Opine, que é importante a gente ter essas opiniões para a gente saber como que você se posiciona frente à história, né? Frente à história do Brasil, que a gente vem trazendo aqui, principalmente esse grande ditador que foi Getúlio Vargas, certo? Então, no plano nacional, né? O plano nacional, a gente viu aí que o plano nacional foi muito importante, ele angariar grupos de intelectuais, né, formadores, porque o intelectual é um formador de opinião, né, e para fortalecer as causas do governo, tá? Então, o que se queria com isso aí era um investimento no setor educacional, né, de modo a preparar a sociedade para a inserção em uma nova realidade, caracterizada pela vida agora urbana, porque, né, o pessoal que estava saindo da zona rural para a vida urbana, né, e consequentemente estaria envoltas nesse desenvolvimento industrial. Então, Getúlio Vargas foi um ditador? Sim, foi um ditador, mas um ditador que a gente consegue perceber o perfil deste homem como aquele que quer queira, quer não, trouxe o avanço para o Brasil, tanto no parque industrial quanto também em algumas ações de reivindicação trabalhista, né? É por isso que o capitalismo ele entra nesse momento e com ele puxa uma profissão que é o serviço social, tá? E no plano internacional, como foi aí a política, né, de Getúlio Vargas? Quais foram as relações internacionais pautadas nessa política aí, né? O que ele primou aí, né? Ele traz aí, primeiro, a negociação com forças oponentes, né? Representadas, por exemplo, por 77 países, como a Alemanha e os Estados Unidos. Então, ele coloca na sua agenda política negociação com forças oponentes, né? Representada por quem, professora? Por 77 países, como a Alemanha, como os Estados Unidos. Só não sabe aí, né, como foi que essas estratégias aí, que eu poderia dizer exatamente como foi que se deu esses momentos de representatividade, mas que houve sim uma negociação com essas forças oponentes representadas, né, por 77 países, né? Inclui aí quem? A Alemanha e os Estados Unidos, né? Então, houve negociação? Houve, né? Do ponto de vista aí da lógica do plano internacional, não é isso, gente? Então, em 1942, né? Em meio à Segunda Guerra Mundial, Vargas associa os aliados, vindo inclusive a mandar tropas brasileiras ao combate em solo europeu. Então, a Segunda Guerra Mundial foi marcada profundamente porque Getúlio Vargas ele vai se associar aos aliados e um deles é os Estados Unidos, e aí ele vai mandar e vai recrutar, né, aqueles pracinhas, né, que estavam habilitados em peso, altura, para poder combater em solo europeu a partir das tropas brasileiras unindo-se aos Estados Unidos e países aliados no confronto aí aos países, né, aos países inimigos, né, da Segunda Guerra Mundial.
Então, esse é um fato aí político e econômico no destaque internacional que a gente precisa também compreender. Certo, gente? Então, trazendo aí, após o término desse conflito bélico internacional, né, toda essa Segunda Guerra Mundial, o governo Vargas, como a gente já sabe, é um governo ditador, né, ele não vai se sustentar mais, né? E aí muitas articulações políticas iniciadas já em 41 resultaram na criação de 3 grandes partidos, né? Muito conhecidos esses partidos que vão disputar as primeiras eleições diretas pós-Estado Novo. A UDN, né? O PSD e o PTB. Então, a união, a UDN é a união dos partidos em que tinha aí dentro desse partido vários representantes de esquerda, né? O PSD é um partido de direita e o PTB é o Partido dos Trabalhadores Brasileiros, né? Então, a formação desses 3 partidos aí, são 3 partidos que vão debater, trazer aí para o cenário político um debate acerca, exigindo aí o quê? As eleições diretas já, né? Eleições diretas, né? Então, com isso, Vargas vai ser deposto e retorna para sua terra natal, né? São Borjas, lá em Minas Gerais, de onde residência depois ainda mais forte no braço do povo. Então você vê que Getúlio Vargas, né, é assim um homem que escreveu a sua história na própria história do Brasil, né, gente? Então tido aí como o braço direito assim dos pobres nas reivindicações, né? Com isso nós temos aí Getúlio Vargas como aquele que traz o processo de industrialização para o Brasil, no momento em que se dá essa efervescência no parque industrial e, consequentemente, aí, os assistentes sociais estarão no bojo no centro, melhor dizendo, para você entender, deste contexto econômico, social e político, né? Então, o assistente social é um dos profissionais que vai ser chamado por conta do capitalismo excludente, o capitalismo ali que exclui e que traz aí várias expressões da questão social que nós precisamos aí depois debater com mais profundidade. Mas a gente percebe que com essa história aqui do Estado Novo e com a história de Getúlio Vargas, a gente percebe aí que ele foi digamos assim, dentre todos os presidentes um dos mais importantes nesse período da Revolução de 30, porque foi com ele que se deu a abertura internacional e para a exportação e ao mesmo tempo foi um processo de industrialização que se fez presente no Brasil. Consequentemente, nessa relação do capital e trabalho, o assistente social vai ser inserido nesse contexto. Ok, gente? Então, trazendo aqui para você ver, né, a importância desse contexto aí, né, desse contexto político, desse contexto econômico, para você entender, né, que toda história tem aí seu momento econômico, seu momento político, né, seu momento de entendimento, né, de um contexto que a gente precisa entender, e a gente não tem como fugir a esse entendimento, porque foi a partir dele que se deu a formação social, econômica e política e cultural. Cultural por quê? Porque nós vamos absorver com a entrada de outros povos, a partir da imigração, nós vamos aí absorver várias culturas, né, que vai se fazer presente nesse contexto, tá? Então, eu vou dar a você, nesse exato momento aí, uma atividade de fixação, assim, não vale ponto, é só para você entender, e depois a gente vai comentar na próxima aula, né, a gente vai comentar
Aí, a partir do que você contextualizou, a partir do que você escreveu, do que você elaborou, elabore, né? Elabore alguns comentários sobre quais foram, a partir do seu entendimento, as relações que podem ser estabelecidas entre a questão social e a implantação do Estado Novo. A questão social foram a efervescência da exigência, da entrada no cenário político e econômico, as reivindicações da classe trabalhadora. Então, a classe trabalhadora não queria mais favor, não queria mais benemerência, não. Essa questão social de cobrar, né, do poder político, né, as suas reivindicações. Então, como é que se dá essas reivindicações, essa questão social, a partir da implantação do Estado Novo, né? Então, deixa aí um comentário, o que você entendeu, o que você percebeu, né, da implantação do Estado Novo, nas reivindicações da efervescência econômica e política, das reivindicações dessa classe trabalhadora que queria exigir a sua entrada, né, das suas exigências na agenda política de governo. E isso se deu com mais intensidade justamente no Estado Novo, em 1934. É claro que com o golpe de 1930 a gente começa a história de Getúlio Vargas a partir desta década, né? Mas que vai ter aí um período bem longo, né, de Getúlio Vargas, em que a gente vai ter aí, quer queira, quer não, a gente vai ter algumas respostas para essa questão social. Então, deixa aí, né, algumas que nós pontuamos aqui, que você percebeu e como sendo importante, pelo menos duas, que a gente possa debater na próxima aula, ok? Então, com isso, a gente vai finalizando esta aula de terça-feira, do dia 23/3/2021, com a seguinte frase: 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir. Então, insista, faça o investimento nas leituras, faça o investimento no filme que eu deixo aqui, no material que eu deixo, sempre com uma atividade complementar, né, para que você possa ter uma compreensão bem maior acerca do tema que a gente está trazendo, tá? E nessa manhã de hoje nós trouxemos este tema direcionado ao grande estadista que foi Getúlio Vargas, ok? Então, muito obrigada e até a próxima semana.